Bom, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui visualizando essa apresentação, né? A ideia aqui é compartilhar um pouquinho das nossas experiências, eu aqui, o Daniel Fioretti, sobre o poder das identidades não privilegiadas. Vocês devem até achando a gente maluco, né? Porque pô, os caras da CyberArk falando de identidades não privilegiadas, mas essa é a ideia, falar realmente que é uma das identidades importantes para a gente estar olhando. A gente vai discorrer bastante sobre esse assunto aqui durante a apresentação. E queria convidar vocês aí depois, se tiverem perguntas, qualquer coisa, a gente pode responder mais à frente. Daniel, fica à vontade para se apresentar. Bem, como o Lawrence disse, eu sou Daniel Fioretti, trabalho junto com o Lawrence. Estamos aí para apresentar essa questão de identidade, principalmente esse conceito de identidade não privilegiada, né? E agradecemos a oportunidade de estar falando com vocês. Como o Lawrence bem disse, ao final, por favor, façam perguntas que teremos o imenso prazer de responder a todas. Muito obrigado. E Lawrence, é com você. Obrigado. Bom, aqui na CyberArk, né, e não só aqui na CyberArk, mas a gente tem uma preocupação muito grande com qualquer tipo de identidade. A gente vê aí, né, como a gente tem uma experiência muito grande nesse mundo de identidades privilegiadas, sempre foi um ponto inicial de segurança para as empresas iniciarem sua jornada aí de segurança de identidades. Então, tendo em vista esse ambiente multi-cloud, ambientes on-premises, ambientes SaaS, o pessoal acessando de qualquer tipo de lugar, diferentes tipos de dispositivo, isso faz com que fique mais difícil você assegurar que essas identidades têm o menor privilégio. Então, quem realmente está acessando realmente é quem deveria realizar aquele acesso. E no meio de tudo isso, a gente tem as identidades ali, e diferentes tipos de identidades, sejam elas humanas, não humanas, privilegiadas, não privilegiadas. O que vocês estão vendo aí no slide, né? Por exemplo, o conceito de identidade privilegiada, no conceito mesmo, né? A gente tem exemplos como as contas de administrador, os secrets dentro do ciclo de DevOps, aplicações e robôs, né? Tanto no ciclo de DevOps quanto aplicações e robôs, a gente está falando de contas não humanas, que em geral são privilegiadas, que é um grande problema aí dentro das empresas. Os terceiros que acessam a infraestrutura dos nossos clientes, dos nossos parceiros de forma privilegiada também para tomar ações dentro desse ambiente. Então, isso daí é o que todo mundo conhece por contas privilegiadas no seu conceito. Mas existem uma quantidade enorme de identidades, que em geral são da força de trabalho das empresas, né? Que a gente chama de identidades não privilegiadas, né? Muitas vezes, elas são privilegiadas já no conceito do negócio. Então, um exemplo, né? Imagina um cara do setor financeiro, ele tem acesso a um sistema com dados muito importantes da sua empresa. Se vazar uma informação ali só acessando aquela aplicação, isso já pode ser um grande problema para a sua organização. Mas o que a gente vê principalmente acontecendo, né, utilizar essas credenciais não privilegiadas para colocar o pé dentro da infraestrutura, e a partir desse momento que tem o pé dentro da infraestrutura das empresas, eles realizarem movimentos laterais, calmamente privilégios, até conseguir chegarem a uma conta privilegiada, né? E isso é o que a gente vê mais acontecendo no mercado. Existem alguns dados, né? Então, esse reporte aí da Verizon, de 2022, bem recente, ele diz que mais de 80% de todos os ataques que acontecem hoje são atribuídos a roubos de credenciais, né? Aquela coisa que o cara vai fazer um SQL injection, um cross-site scripting, explorar um zero day, isso acontece muito, mas está dentro dos outros 20%. E a grande maioria desses ataques acontecem iniciando das contas não privilegiadas. Então, por isso que aqui dentro da CyberArk, que a gente fala também, né? E também o mercado como um todo de segurança de identidade como um todo. Você fazer isso tanto para contas privilegiadas, tanto para contas não privilegiadas, contas humanas e não humanas. Devido a essa grande superfície de ataque que acontece também com as contas não privilegiadas, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, eu e o Daniel, passando alguns exemplos, etc. O Daniel agora vai
falar um pouquinho sobre alguns incidentes recentes que saíram na mídia, que todo mundo tem conhecimento, mas a gente aprofundar um pouquinho mais de como aconteceram esses incidentes. Daniel, é com você agora. Então, a ideia é analisar alguns, né, desses incidentes recentes, né, falar um pouquinho como esses incidentes ocorreram, como eles começaram, né, e aí discorrer um pouco sobre esse assunto. Por favor, Laurence, próximo. Vamos dar um exemplo inicial do incidente recente aí do Uber, né? Tudo começou, né, quando um atacante conseguiu comprar ou conseguiu ter acesso a uma identidade, né, de um usuário comum, né? E o que esse atacante fez? Através de uma técnica, né, que não é bem uma técnica, mas é mais ou menos uma perturbação, ele solicitou diversas tentativas de acesso, de autenticação via MFA para acessar a VPN. E em algum momento, esse usuário que tinha suas credenciais roubadas, obviamente, quando você recebe essa quantidade imensa de solicitações, você imagina, deve ser algum tipo de pedido de sincronismo, etc., alguma coisa legítima. E aí o acesso foi feito, né? O MFA lá, a pessoa autenticou, etc., e a partir desse momento, né, o atacante conseguiu adentrar a empresa, né? E aí ele fez, né, utilizou de diversas técnicas, né? Foi reconhecer o ambiente, né? Encontrou scripts PowerShell, né, que acessavam algumas informações, né? Escalou privilégio, né? Conseguiu acessar uma credencial ou um secret de um serviço de PAN e aí conseguisse filtrar informações, né? Vamos reparar que é o seguinte, a técnica utilizada para iniciar esse ataque é algo muito simples, né? O uso de uma credencial sem privilégio nenhum, né? Então essa é a ideia, né? Por que nós temos que nos preocupar com as identidades não privilegiadas? Né? Porque elas são efetivamente a porta de entrada para o nosso mundo corporativo. Laurence, por gentileza. Outro caso emblemático foi o da Cisco, né? Um empregado teve sua credencial roubada, né? Tinha uma credencial roubada através de uma conta do Google desse profissional. O atacante executou novamente, né, esse excesso de pedidos, né, de solicitações de autenticação via MFA, e aí acessou a VPN e tudo a gente já sabe. Basta dizer que esse ataque ocorreu mais ou menos em maio e a Cisco só tornou esse ataque, disponibilizou essas informações agora em agosto, depois de uma extensa investigação, né? Laurence, por favor. Outro exemplo emblemático é, mais uma vez, a Okta, né? A Cisco é um grande fabricante, Okta outro grande fabricante de tecnologias que protegem, né, as pessoas, né, as identidades, tanto privilegiadas como não privilegiadas. Mas aí nós temos um timeline, né, do que aconteceu, né? Houve um logon, né, de uma máquina X, né? Depois disso houve um acesso via RDP, né? Depois disso, a pessoa que realizou isso, ela simplesmente procurou por informações, né, sobre escalação de privilégio no GitHub, executou um arquivo, né, que aí escalou privilégio. Depois disso, o processo, né, fez mais um processo de busca no Bing e por aí vai. No final, o que acaba acontecendo? Tudo começa com uma identidade privilegiada. E aí você pode ver, né, que eles conseguiram também parar, né, através de uma ferramenta, o próprio agente de proteção, né, de uma determinada solução. Então, ou seja, e no final das contas, eles conseguiram exfiltrar dados e etc. Então, o que nós temos que pensar? Por gentileza, Laurence, mais uma próximo slide.
nós temos que pensar que a identidade, esses atores que o Lawrence estava mencionando naquele slide inicial, tá, são o objeto, digamos assim, de desejo dos atacantes. Eles não precisam, né, de criar técnicas avançadíssimas de exploração, né? Simplesmente eles vão o quê? Explorar o elo mais fraco da cadeia, que é o quê? Buscar a identidade da pessoa, né? A gente brinca da história do post-it, e anotado a senha, etc., né? Mas no final das contas é o exemplo mais simples. E o atacante, muitas vezes, o interno, né, ele está estatisticamente a 70% dos casos de exploração dessas identidades. Então, é aquele conceito de defesa em profundidade que o Lawrence vai falar agora. Lawrence, é com você. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Bom, existe um conceito no mercado de segurança, né? Nas regrinhas de segurança aí que todo mundo conhece, que é o tal do conceito de defesa em profundidade, que basicamente você combina diversos controles de segurança, né, em várias camadas, né, controles de segurança diferentes, que a ideia é dificultar o acesso do atacante, né, do hacker. E quando a gente fala, aplica isso para firewall, né, muitas vezes a gente tem ali diversos tipos de marcas de firewall para você fazer ali o sanduíche de firewall. Existem algumas técnicas, né, que aplicam esse conceito de defesa em profundidade, né? Mas aí eu venho questionar vocês, se a gente aplicar esse conceito com foco em identidade, né? Você adicionar camadas, por exemplo, que são tradicionais do mundo de PAN no mundo da identidade tradicional. É o conceito de defesa em profundidade com foco em quê? Em identidades. E é isso que a gente gosta de falar bastante aqui na CyberArk, para você trazer mais segurança para qualquer tipo de identidade, né? E quando a gente fala, né, desse conceito de defesa em profundidade para as identidades, o primeiro ponto que a gente pensa é o acesso seguro em MFA em todo lugar. Isso é importantíssimo. Um MFA simples, mesmo que a gente olhar ali o que foi explorado no ataque da Cisco, no ataque da Uber, né, que os dois ali utilizaram um bypass, né, uma tática de fazer o bombing, né, MFA fatigue, para o usuário final, uma hora por cansaço, ou mesmo por erro ali mesmo, aprovar um acesso a VPN com o seu MFA, mas isso daí já bloqueia e muito, né, os problemas ali, principalmente de roubo de credenciais, através de ataque de phishing, através de roubo de compra de credenciais ali numa deep web da vida, etc. e tal. Isso é muito importante, mas é importante você ter diversos métodos de MFA e ele está aplicado em qualquer porta de entrada, né? Então, vou mostrar aqui exemplos, né, do mundo tradicional. Você tem MFA, com certeza, ali na entrada dos seus sistemas operacionais, sejam eles Windows, Mac, qualquer tipo, os endpoints do usuário final. Não só com usuário e senha. Sim, você pode utilizar ali um push notification, né? Pode ser sujeito a MFA fatigue, mas que tenha pelo menos uma biometria no momento dessa autenticação. Então, isso é o ponto principal. Outro ponto bem importante é a gente utilizar, por exemplo, métodos de MFA que são iniciados pelo usuário, né? Que através de que não necessite, por exemplo, que um atacante faça com que seja você que está tentando entrar dentro daquela credencial, né? Acessar aquele sistema. Então, você forçar que esse método de MFA inicie pelo usuário. Então, você não tem aquela questão de receber notificação e você aprovar sem querer. É o caso, por exemplo, de uma autenticação via QR Code, né? Então, aqui, o usuário pegou seu aplicativo, está fazendo o scan do QR Code, para abrir a câmera ele precisou de biometria e entrou dentro do seu portal de SSO ali, que tem suas aplicações. Isso poderia ser por um acesso a VPN, né? A ideia é você disponibilizar métodos diferentes, né? E através desses métodos você entrar naquela balança ali de segurança versus flexibilidade. A ideia é sempre você não abrir mão da flexibilidade adicionando mais segurança. E o QR Code é um dos métodos muito seguros que ajudam nisso, né? Então, sim, importantíssimo a gente ter acesso seguro em todo lugar, mas aplicando esse conceito de defesa em profundidade,
Imagina se a gente pudesse, por exemplo, adicionar um acesso seguro com análise de ameaças. Antes de você fazer o login, seja em qualquer tipo de entrada, você calcular o risco daquilo baseado no motor de User Behavior Analytics, né? Utilizando machine learning mesmo, que conhece como que é o comportamento de cada identidade, né? Os horários, dias da semana. Não regras estáticas, mas sim para cada identidade conhecer o seu comportamento. Então, mostrando aqui bem rapidamente, né? Imagine ali a gente explorando algumas informações de motor de user behavior, onde a gente vê que uma identidade ali teve diversos riscos, né? Então, a gente pega ali uma autenticação e a gente vê que vários atributos mudaram, né? E diferentes atributos de cada autenticação tiveram influência nesse risco. É isso que vocês vão ver aqui durante essa pequena demonstração aqui. Então, o sistema operacional teve uma influência, já a velocidade, o dia da semana, para essa autenticação específica. Agora, já para essa outra autenticação específica, teve a geolocalização, mudou o sistema operacional, tudo isso influenciou, e isso foi baseado no comportamento dessa identidade. Agora, imagina você aplicar isso, por exemplo, no acesso ao seu Office 365, ao seu Salesforce, à sua VPN, que é o que aqui eu estou simulando, né? Então, se o risco, que está sendo calculado pelo motor de User Behavior Analytics, for um risco alto, antes da autenticação, claro que eu preciso conhecer o que está acontecendo ali anteriormente, né? E isso daí vai poder pedir diferentes métodos de MFA baseado nesse risco que foi calculado. Isso antes da autenticação. Bom, uma outra camada muito importante. A gente estava discutindo ali da questão desses ataques recentes, né, desses incidentes recentes. O que é comum em quase todos eles? Vamos pegar primeiro da Uber, né? Foi um roubo foi uma compra de uma credencial, né? Que provavelmente vazou via phishing, ou foi um armazenamento inseguro dessa identidade, né? Que vazou essa credencial e estava lá disposta para compra na Deep Web, né? O que seria importante para essas credenciais não vazarem? Primeiro, você tem um armazenamento seguro dessas credenciais. Não só da credencial que está conectada à sua aplicação de SSO, o seu IDP, né, o famoso Identity Provider, que é muito importante, mas as identidades aí, em grande maioria das empresas, eles têm acesso a diversas aplicações com usuários e senhas diferentes. E o que o pessoal faz? Né? Em geral, vai, como o próprio Daniel falou, utilizar ali o post-it da vida para anotar, vai ter a sua super planilha de contas, né? Na sua máquina. No melhor dos dias, vão utilizar esses gestores de senhas, né? Os cofres de senhas pessoais comerciais de mercado, né? E tem uma centena aí disponíveis no mercado. Mas se você tivesse isso já integrado ao seu SSO, já integrado à solução que você está acostumado a entrar no dia a dia e oferecer as mesmas características para você ter um armazenamento seguro, né? Vou citar um exemplo, o Daniel vai falar um pouquinho mais para frente, no caso ali da própria Cisco, né? O funcionário da Cisco, ele tinha seu computador da Cisco, ele tinha o Chrome, ele configurou sua conta pessoal no Chrome da Cisco e o que ele fazia quer gravar senha? Quero. Gravava isso tudo no gerenciador de senhas que estava sincronizado com sua conta pessoal do Gmail. O atacante roubou foi sua conta pessoal do Gmail e ali estava a credencial armazenada, cacheada na sua conta do Gmail, né? Então, é uma forma insegura de armazenar credenciais. A gente tem que ter isso na cabeça e ter formas de manter seguro essas credenciais. E aqui eu vou mostrar, imagina isso integrado ao seu SSO. Uma conta do Facebook, que muita gente da empresa às vezes compartilha, o pessoal de marketing, né? Como manter segura essa conta? Então, está disponível ali, a credencial está no cofre, pessoal do usuário, né? Compartilhada entre os usuários, só acessar um sistema de folha de pagamento. De senhas pessoais, a gente tem essas possibilidades já estão disponíveis ali.
com usabilidade muito fácil. Você quer fazer um onboarding de uma nova conta? Não sei lá. Estou entrando no site de compra, eu sou de um cara de compra ali. Quando eu estou entrando nesse site, tem uma credencial da empresa, né, no site de compras. Quer colocar isso no seu portal de SSO? Totalmente possível. Armazenamento seguro. Está ali no seu portal. A credencial está armazenada, com toda a gestão, pode compartilhar com log. A ideia é você ter um armazenamento seguro de qualquer credencial, não só de credenciais que estão ligados ao seu Identity Provider, como credenciais que não estão conectados ao seu Identity Provider. Falei do caso da Cisco, né? Mas no caso da Uber, uma das coisas que o usuário final, que o atacante achou, foi uma planilha de Excel com credenciais, né? No momento ali, da rede, né? Para buscar por escalonamento de privilégios. Então, armazenamento inseguro de credenciais, um ponto muito importante. Outra questão importante é você ter visibilidade do que está acontecendo com as suas identidades, né? Exemplo, que aconteceu na Uber. Que aconteceu no caso da Okta, né? O atacante teve acesso ali a sistemas de administração dos clientes da Okta, né? Basicamente, ele podia fazer reset de senha de qualquer identidade ali. E como a Okta teve visibilidade disso, de quais clientes foram feitos resets e tal? Não sei, talvez não tinha nem log disso, né? E se a gente tivesse a capacidade de, como a gente faz uma solução de PAN, você gravar sessões que são importantes de negócio. Um exemplo muito simples, um cara do RH vai acessar uma solução de recursos humanos, né? Uma pessoa do RH está ali acessando. A partir desse momento, a gente tem camadas de segurança que podem ser adicionadas nesse acesso da aplicação. A pessoa vai fazer o login tradicional dentro da sua aplicação, mas a partir desse momento que ele faz o acesso, tudo que ele está fazendo está sendo gravado. Basicamente, é uma extensão ali que é instalada. Então, vocês vão ver que ele vai entrar na lista de empregados, vai entrar num empregado qualquer, vai ver o salário dessa pessoa, vai mudar o valor do salário dessa pessoa, eu poderia mudar ali a conta bancária, né, para receber na sua conta bancária. E depois de tudo isso, o que vai acontecer? Eu aqui estou gerando evidência de tudo. Vou entrar ali na parte de gravação para vocês verem essa gravação agora, como que está presente ali no nosso momento de auditoria, né, na sua solução de auditoria dessa sessão. Então, aqui a solução de recursos humanos está ali. Clicou em lista de empregados, clicou em Luciana, clicou em salário, gravou isso daí, fez a troca dos valores antigos e valores novos. Todos esses metadados estão disponíveis, todas essas informações podem ser enviadas para a CIEM. Então, é uma visibilidade altíssima, né? Que traz muito valor nessa estratégia de segurança para a identidade, utilizando o conceito de defesa em profundidade para as identidades. Agora, o Daniel vai falar um pouquinho de uma outra camada que a gente adiciona nesse conceito de defesa em profundidade de identidades, que é onde a gente pode controlar com um nível granular o que os processos podem ter permissão ou não para executar nos endpoints. Com você, Daniel. Ok, Lau. Então, o Lau disse tudo, né? O Lawrence disse tudo, né? A defesa em profundidade, ela é composta por diversas camadas que interagem entre si, né? Que vão prestar algum tipo de serviço para outras camadas, né? Compor algum tipo de nível de segurança, né? Ou seja, a nossa defesa em profundidade, como ela é composta em camadas, é como se ela fosse uma grande cebola, e essa questão de proteção nas estações de trabalho, né, que a gente vai observar agora, é justamente para não permitir que no elo mais fraco da cadeia exista uma tentativa bem-sucedida de acesso a identidades. Por favor, Lawrence. Então, por exemplo, como as informações, né, do Google estavam armazenadas e onde estavam armazenadas. Isso aí de conhecimento público, né? Eles são armazenados em cache, no disco, nesse diretório especificamente, né? Por favor. E aí existem diversas aplicações, né, que vocês podem encontrar livremente na internet, que vão conseguir
acessar esse espaço e realizar a descriptografia desses dados. Então, por exemplo, você tem o Chrome Pass, tem o Lasagne, tem o Hack Chrome. No caso, a gente vai utilizar o Hack Chrome aqui, por exemplo. Lawrence? Então, a ideia da mitigação é o quê? Processo não autorizado ou não conhecido não pode acessar, né, arquivos confidenciais ou arquivos protegidos ou áreas protegidas. Então, por exemplo, você não pode ter acesso de leitura, você não pode ter uma opção de fazer uma mudança, né, no nome do arquivo ou no caminho, né, para, por exemplo, você tirar daquele escopo, né, eu estou protegendo só aquele lugar ou só aquele arquivo, aqueles nomes, né? Ou seja, você também não pode permitir que o arquivo seja comprimido, que ele seja arquivado, né? Ou seja, você não pode deixar que processos não autorizados ou anômalos, né, realizem manipulação de arquivos que contêm informações sensíveis, né? Por favor, Laura. Então, aí um exemplo, né? Foi executado, vai ser executado, né, a aplicação Hack Chrome, né? Logicamente, a gente está borrando os dados aí, mas você poderia ver diversas credenciais que estão armazenadas nesse browser. E aí, de forma simples, né, a gente pode, através da nossa, por exemplo, da nossa solução ou uma solução similar, né, realizar diversos tipos de proteção. Então, por exemplo, aí, né, você tem, por exemplo, proteção contra roubo de credenciais armazenadas em browsers, proteção contra roubo de credenciais armazenadas em aplicações de TI, aplicações comuns, acesso remoto, ações suspeitas, proteção contra ameaça, harvesting de credenciais do Windows, ou seja, a gente cria uma grande camada de proteção, né, para tudo isso que a gente conhece, que são basicamente os alvos dos atacantes, né? Então, por exemplo, como a gente faria isso? Né? Vamos lá, rapidamente, vamos habilitar, né, uma funcionalidade que é o quê? Proteger contra roubo de credenciais e movimentação lateral. Então, vai ser executado novamente o ataque, né, a tentativa de ataque, e essa tentativa de ataque não vai ser bem sucedida porque o processo foi bloqueado, né, ele não vai conseguir ser mais executado. Então, essa é a ideia da nossa solução. Você, como a gente mostrou lá atrás, mitigar essas informações, né, mitigar essas ações. Tudo aquilo que não é considerado válido ou lícito vai passar por um crivo de segurança e vai ser impedido seu acesso a informações sensíveis. Por exemplo, no caso do Uber, no caso da Cisco, se existisse uma solução semelhante, conjuntamente com a solução de MFA adaptativo, por exemplo, que entende os comportamentos, como o Lawrence bem disse, né? A gente, mais uma camada seria habilitada nessa proteção para que o atacante não conseguisse ter sucesso nessa empreita de roubo de credenciais. Perfeito? Lawrence? Basicamente, né, a gente queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, né? Estamos aí à disposição para trocar dúvidas, aí, conversar sobre questões de identidades não privilegiadas, identidades privilegiadas, identidades não humanas, identidades humanas, ou seja, todo esse ecossistema de identidades que é responsável, a sua exploração hoje é responsável por 80% de todas as brechas de segurança. Então, é um tema muito sensível, né? Nós temos que passar uma informação, uma visão da sua complexidade e da sua profundidade na proteção, e foi isso basicamente que a gente quis fazer. Lawrence, com você. Obrigado, Daniel, obrigado. Só corroborando aí com o que o Daniel disse, né? A gente quis trazer essa visibilidade aí para as identidades não privilegiadas, porque é o que está sendo explorado hoje, né, para ter a
a entrada dentro das infraestruturas, né? Colocar o pezinho ali, o momento que ele colocou o pezinho, o atacante, e aí qual que é a próxima camada? O próprio endpoint, né? E aí a gente tem essa, não só a CyberArk, existem outras soluções de mercado, mas utilizando essa capacidade da defesa em profundidade, utilizar diversas camadas, né? Você controlando os processos, como eles podem ser executados ou não dentro do seu endpoint, você consegue diminuir também essa superfície de ataque aí de forma exponencial, depois que o atacante está dentro, às vezes, dos seus endpoints. Também gostaria de agradecer aí a presença de todos, estarem visualizando aí essa sessão, e a gente fica aí aberto para conversar aí, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Um abraço, tenham um bom dia. Obrigado, até.